Olá, irmãos, muito boa noite. Vamos compartilhar o link aqui de transmissão. Vamos lá, umbandeiros. Vamos lá, vamos compartilhar nas páginas aí. Você que está online, por favor, continue compartilhando, aumentar o nosso alcance aí. Vamos lá. Compartilhar o público. Ok, né? Vamos iniciar os trabalhos aí, nossa conversa aí. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai compartilhando aqui. Copiar o URL. Copiar, vamos fechar. Compartilhar nos grupos de WhatsApp aí também. Copia o link. Já compartilha. O assunto de hoje é bem interessante. E é bom que todos nós opinemos sobre esse assunto, porque hoje nós vamos falar sobre os trabalhos na Umbanda, os trabalhos de Umbanda, as consultas da Umbanda, é coisa séria, né? Consulta de Umbanda é coisa séria. Deixa eu divulgar aqui. Isso aí, vamos chegando e vamos compartilhando o link, gente. Vamos compartilhar para o pessoal participar conosco aí, tá bom? Já já nós entramos no assunto. Consulta na Umbanda é coisa séria, né? Eu vou explicando para vocês por que eu resolvi abordar esse tema hoje, tá? Por quê? Bem, eu estava observando um texto que foi publicado na página do Umbandeiros e percebi que esse texto repercutiu bastante nas redes sociais, né? Acho que tá bom o áudio aí, vocês conseguem me ouvir bem? Deixa eu aumentar o volume um pouquinho aqui. Aumentei, não sei se é o suficiente. Qualquer coisa, vocês comentem aí, falem aí que a gente tenta chegar mais perto para ver como é que vai aí, tá? Vamos lá então. Vamos lá, vamos começar. Andrea tá perguntando se já começou, tá aí, eu vou postar o link embaixo. Isso aí, vamos lá pro pessoal comentar o link da live de hoje aí, tá bom? facebook.com/umbandeiros você acompanha a live de hoje. Bom, vamos lá, gente. Vamos iniciar os trabalhos aqui, porque senão a gente vai muito longe, tá? Vamos compartilhando. Quem quiser depois vai deixando pergunta nos comentários do vídeo aí, porque fica difícil para mim na página voltar, ler os comentários, tudo, então vai ficar meio complicado, tá? Na medida do possível, se eu conseguir visualizar os comentários, eu respondo. Caso contrário, infelizmente, não tem como eu responder aqui as perguntas, tá? Boa noite, Diego. Diego de Baralodê.
Um abraço, meu irmão, né, da rádio A Voz da Umbanda. Né? Hoje a gente não teve o programa A Voz da Umbanda, então a gente está fazendo essa live aqui porque é no mesmo horário do programa. Aí tá aí o Diego já participando conosco. Muito obrigado, Diegão. Forte abraço. Que o Pai Embará te abençoe e abra os nossos caminhos. Bom, então como eu estava falando, esse texto ele é bem sério, tá, gente? Porque existem muitas pessoas que vão a nossos terreiros perguntar para os guias assuntos variados, assuntos sobre saúde, vida sentimental, vida material e até mesmo vida espiritual. Tem gente que quer emprego, namoro, dinheiro, posição social, posição eh, profissional, né? Querem se livrar de inimigos, dos aborrecimentos, querem ganhar na loteria, saber do marido ou da mulher com quem a gente anda, querem que os guias deem respostas para qualquer pergunta, por mais indiscreta e complicada que seja, querem que os guias resolvam essas soluções, esses problemas, e às vezes muito difícil, né? Bem, consulta de Umbanda, ela é esclarecimento, ela é um conselho amigo dos nossos sábios, né, dos nossos guias de luz, que enxerga longe para poder ajudar a quem necessita, tá? Para caminhar numa estrada difícil, né? É como se fosse uma escola, né? A gente costuma dizer que é a escola da vida. O médium que dá consultas quando incorporado nos seus guias, ele assume uma grande responsabilidade para com as pessoas que ele atende. Esse tem habitualmente a propensão de acreditar cegamente em tudo que ouve do médium incorporado, né? Uma palavra liviana pode ter consequências gravíssimas e irreversíveis, até irremediáveis, que podem levar a erros, injustiças, pode afastar o consulente do caminho da luz e pode provocar dramas. Boa noite, Marli. Muito obrigado. A Marli está sempre acompanhando. Axé, muita luz. Saravá, Marli. Muito obrigado. Alguns assuntos são espinhosos, né, gente? Por exemplo, médium não é médico. Logo, ele não tem o direito de diagnosticar e nem receitar remédio de farmácia, por exemplo. Boa noite, André. Chegou aí na live. Obrigado, André, pela participação. Os guias, eles, claro, logicamente que eles verificam as nossas doenças, se ela é de origem espiritual ou material, e então aconselham o paciente, porém, sem ter pretensão de substituir um médico da Terra. Porque só ele pode fazer algo, né, para as doenças da carne, né, da Terra. Em todos os casos, a gente tem que encarar os seguintes fatos, né? Os guias, por mais esclarecidos e evoluídos que eles sejam, eles não são infalíveis e nem dotados do conhecimento integral de tudo, né, gente? Que acontece no universo, né? As pessoas pensam que os guias vão saber tudo aquilo que acontece no universo, né? Boa noite, Sandrine. Muito obrigado por acompanhar a gente aí. Vamos compartilhando aí, meu povo. Isso aí, a Sandrine já compartilhou. E saber de cada guia, no caso, que está trabalhando com a gente, é fator de evolução. Os guias, eles podem ignorar ou não, e também não ter licença para dizer certas coisas, né? Uma entidade de luz, ela é disciplinada e prefere calar-se ao dizer o que não deve. No que se trata de bens materiais, o assunto também é complexo. A maioria dos guias prefere ajudar sem falar por vários motivos. A pessoa está na Terra para aprender uma lição de vida também. A mãe pode ajudar um filho a explicar o dever de casa, mas também ela não pode fazer o dever por esse filho. Então, por isso que muitas vezes os guias preferem nos orientar, nos dar um bom conselho,
do que tentar dizer como tu vai resolver esses problemas. Até porque eles não são donos da verdade absoluta, né? As pessoas elas têm que lutar para conseguir o que elas desejam. E se tem um karma para pagar, elas precisam pagar, né? Numa prova kármica, em regra geral, ninguém pode interferir no nosso resgate kármico, né? Muitas vezes, o pedido formulado é altamente prejudicial à evolução espiritual do consulente ou à sua felicidade futura. Então, por esses motivos, os guias preferem ouvir os pedidos em silêncio para poder agir da melhor forma possível, né? A gente não pode esquecer que guia não é onisciente, tá? O guia não é onisciente. Ele corre a gira para ficar ciente de todas as circunstâncias. Ele também não é todo poderoso. Só para dar uma informação, por exemplo, ele precisa da permissão da licença do alto astral, do astral superior, e também conforme o merecimento de cada um consulente, né? Há pedidos sobre o futuro aos quais nem sempre o guia pode responder, porque o futuro é aleatório do conhecimento dos guias e no nosso conhecimento também, e ele não é aberto a todos. E é isso que as pessoas esquecem de entender, não querem entender, que nem sempre os guias vão estar com as respostas para tudo, né, gente? Vamos lá então, aí o pessoal está compartilhando, aí tá mais gente chegando, sim. Então, a intenção é bem essa mesma, é que a gente saiba que nem sempre o conhecimento é aberto a todos e nem todos têm a permissão de saber. A gente é lançado nessa caminhada, nessa trajetória do livre-arbítrio, onde a gente pode se desviar dessa trajetória também. Algumas perguntas não passam de fofocas, né? E os guias não têm tempo para perder com esse tipo de pergunta, com esse gênero de pergunta. A parte espiritual, ela justifica a existência das consultas, né? O guia está dando um passe, ele não precisa conversar para saber o que a pessoa necessita. Ele também não precisa colocar o seu médium a par dos problemas que afligem, né, aquele consulente. Ele vai ajudar no que for possível, no que for necessário. E a utilidade da consulta ela vem da necessidade que as pessoas têm de contar os seus problemas para um amigo discreto, né, compreensivo, que pode lhe dar bons conselhos, esclarecendo dúvidas, ajudando de verdade, ajudando de fato, explicando, encorajando e consolando. As pessoas precisam de um ouvido atento, gente, de um amparo efetivo. Elas necessitam poder se abrir sem constrangimento. Tudo isso elas encontram na figura dos guias. Na verdade, o que a gente sabe, né, a gente da vivência do terreiro, na vivência do terreiro a gente sabe que muitas vezes o consulente ele vem até as nossas casas, eles vêm consultar com os guias, mas eles já sabem as respostas, eles sabem o caminho correto. O que eles realmente querem é um empurrãozinho para poder reafirmar as suas escolhas, para realmente ter certeza que fizeram boas escolhas. Então, é isso, né? As pessoas sabem qual é o destino delas, elas sabem o que elas devem fazer, mas geralmente elas querem o conselho, né? Então, eu acho que o texto de hoje ele é bem complicado, né? A gente precisa ter cuidado, né? O médium, principalmente o médium que está iniciando nesses trabalhos de consulta, ele tem que ter uma coisa na mente dele. O guia, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, né? Ele precisa buscar essas informações, né? E se o médium estiver interferindo, às vezes ele não consegue nem buscar as informações básicas corretas, né? E às vezes o
O médium que está trabalhando ali, incorporado numa consulta, ele esquece que, que a gente tem que se concentrar e tem que deixar o guia trabalhar. E ele quer tanto resolver o problema que ele acaba complicando, né? Ah, e isso afeta o trabalho, dificulta o trabalho, né? A Andrea diz aqui, eu gosto muito de ouvir os dirigentes, suas experiências e ensinamentos. Andrea, assim, ó, vou mais longe, tá? Às vezes, muitas vezes, não é nem necessário uma consulta com uma entidade. Se você tem um dirigente, um sacerdote que você confia, né? E aliás, diga-se de passagem, gente, se você está frequentando um templo, é porque você confia no sacerdote, no dirigente daquele templo. Se em algum momento você põe em dúvida, perdão, se em algum momento você põe em dúvida a credibilidade ou o segredo daquele trabalho que está ali, então você está no terreiro errado, né? Então é interessante que esse consulente tenha alguma dúvida quanto à índole do sacerdote, ele procure outro templo, né? Então, como eu estava dizendo, às vezes é melhor a gente até conversar com o sacerdote do templo, né? Se abrir com ele, porque o que o consulente quer? Ele quer realmente alguém que esteja de ouvidos atentos, né? Ele quer aquela pessoa que vai te ouvir, né? Que vai te dar um amparo afetivo que a pessoa necessita. Quando a pessoa está num momento difícil, ela precisa ser escutada, mas com os ouvidos físicos e também os ouvidos da alma. Não adianta escutar só para escutar, por desencargo de consciência, que às vezes a gente não está fazendo nada, não está ajudando. A gente precisa ouvir de coração e tentar ajudar essas pessoas, né? E assim também a gente evita alguns constrangimentos, como eu falei no texto, né? A Marli pergunta aqui, vamos lá, deixa eu tentar ler. É verdade que quando o cavalo não pode trabalhar, o guia força e quem sofre é o cavalo? Marli, isso aí é complicado, tchê, porque assim, ó, o guia não força ninguém a nada, tá? Quando o cavalo não pode trabalhar, o guia sabe da limitação física. Se ele acha que o médium, o médium, o cavalo dele, precisa trabalhar sem causar dolo, né? Ou algum ônus para a parte física ou para a saúde do médium, ele vai trabalhar sem problemas nenhum. Ele vai trabalhar de maneira que ele se vincule ao campo áurico do médium, trazendo a energia que está faltando naquele médium, tá, no cavalo dele, para que ele possa exercer o trabalho, né? Mas de maneira alguma ele força o cavalo a trabalhar e o deixa sofrendo, né? Se acontece isso, se tu presenciou isso, ou se acontece contigo ou com algum amigo, então tem alguma coisa errada, tá? A relação entidade e médium não está saudável, não está salutar. Talvez por interferência do médium, tá? Então é preciso perceber que isso é uma simbiose benéfica, uma simbiose de bem, né? O médium precisa estar bem e a entidade também, para fazer essa união, né, esse arquétipo que vai se formar para poder trabalhar, tá? Então, eu não vejo que as entidades, no seu grau evolutivo e na sua capacidade de discernimento, vai fazer com que o seu cavalo sofra, né? Ou forçar o cavalo a trabalhar se ele não estiver bem de saúde, por exemplo, né? Já vi casos, inclusive comigo, tá, Marlene? Comigo mesmo, que eu não estava bem de saúde, ao chegar na Engira, ao chegar na Gira, no terreiro, eu melhorei naquele momento do trabalho e não percebi a minha fragilidade física, tá?
Terminou os trabalhos, eu voltei para casa. No outro dia, lógico que o staff, o desgaste físico é normal no médium, tá? É difícil dizer o médium que não sente esse desgaste físico quando o trabalho é bem intenso e ainda por se tratar um médium que está doente, então é normal o desgaste físico, tá? Mesmo estando bem de saúde, em algumas giras mais forçadas para a parte de doutrina ou de, por exemplo, um trabalho de desobsessão, né? Isso desgasta um pouco mais o médium, então isso realmente força um pouquinho, tá? Mas o guia não quer, não vai fazer, obrigar a gente a sofrer, tá? O que acontece? A gente sabe que tem que trabalhar e a gente acaba, de qualquer forma, querendo trabalhar também. E o guia chega, a gente dá passagem, a gente também dá uma forçadinha para trabalhar um pouquinho. Mas o normal é que o guia te dê naquele momento aquilo que tu necessita para os teus trabalhos. Se não está acontecendo isso, Marley, é preciso que tu faça uma introjeção com teus guias, firma o teu guia, firma o teu caboclo, o teu preto velho, semanalmente, eu digo que tem que ser semanalmente, acende a tua velhinha pro teu guia, pro teu pai de cabeça ou para a entidade que tu trabalha, e tem que firmar, fazer uma firmeza para ela semanalmente até que tu esteja bem, né? E a firmeza, mesmo que tu não esteja numa relação perfeita com o teu guia, ela deve seguir, tá? Então, primeiramente, eu acho que é bom tu te introjetar e conversar com o teu caboclo, com o teu preto velho, com o guia, enfim, se é contigo a situação, tu deve sim conversar com ele, né? E firmar essa entidade, tá? Semanalmente faz as firmezas para ele, faz o agradinho dele, bota a bebida dele, acende uma velinha da cor que ele solicita, que ele gosta, né? Que ele gosta, que algumas entidades têm preferência sim pelas velas, pela cor de vela. E aí tu firma ele antes dos trabalhos e dá uma conversada com ele, te introjeta, que com certeza ele vai te responder. Né, gente? Mas é isso, era isso que eu queria enfatizar, né? Que a gente não deve esquecer, então, que os guias eles não são oniscientes, tá? E também não tem como ele saber, ele ficar ciente de todas as circunstâncias, né, que ocorrem durante aquela gira ou com aquele consulente que está ali, né? E se ele puder, com a licença do astral superior e por merecimento também de cada um, é lógico, ele vai atender os pedidos, vai esclarecer as dúvidas e tudo, mas a gente tem que lembrar também que tem a questão do livre-arbítrio, né? Que algumas pessoas preferem se desviar dela e vão na gira também para tentar descobrir alguma coisa sobre isso, ou vão pura e simplesmente para saber e fazer fofocas, né, aos guias. E os guias não têm tempo para esse tipo de coisa, para fofocas, para intriguinha, né? A parte espiritual ela é justa, tá? Então ela não faz isso. O guia que ele está dando passe, ele conversa com a gente, com o médium também, mas ele não precisa conversar com o consulente para saber qual que é a necessidade dele. E com certeza ele vai ajudar. Então não precisa necessariamente ter uma consulta espiritual para que as coisas ocorram conforme, ou para que tu alcance aquilo que tu necessita, tá? Os nossos guias eles são bem. Deixa eu responder aqui, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Os nossos guias eles são bem esclarecidos para entender o que nós necessitamos. Então, nem sempre a gente precisa sentar para conversar e para atender as necessidades dos consulentes, tá bom? Deixa eu mudar aqui. É isso aí. Alguma dúvida, gente, sobre esse assunto de consultas na Umbanda, né? Isso é um assunto isso é coisa séria, tá? E vamos voltar naquele assunto. O médium iniciante, principalmente,
ele que tem que ter muito cuidado para não interferir na vontade das entidades, na incorporação, cuidar com o animismo, né? Agora, se tu tem medo de praticar o animismo, de achar que está mistificando, aí pode ter certeza que tu não vai fazer isso, tá? Tem que ter muito respeito, não pode passar por cima da vontade da entidade. Também assim, ó, não adianta o médium querer ser superstar, né? Ah, se eu falar pro cara o futuro dele, ele vai achar que minha entidade é X-Men, né? Tem superpoderes. E não é isso que a gente quer, né, no terreiro. A gente não está aqui para ser X-Men. Nós estamos aqui para praticar a caridade, né? E aí, como eu disse, é muito importante a gente confiar no sacerdote, na casa que a gente está frequentando, né? E antes de entrar também num terreiro, é preciso conhecer os trabalhos, se envolver com aquela comunidade do terreiro para entender o que está ali acontecendo, porque depois não adianta reclamar e sair falando mal dos trabalhos ou falando mal do sacerdote, né? Porque em momento algum o sacerdote foi lá na assistência e disse assim, ô meu filho, tu tem que vir porque eu quero que tu venha, né? A gente vem porque é chamado, porque é uma necessidade. Agora, ninguém é obrigado a ficar, tá? Ninguém é obrigado a ficar em terreiro nenhum. Quando quiser sair, pode sair, né? Mas agora, não pode ficar maledizendo os trabalhos que eles são feitos ou questionando, duvidando do que está sendo feito. Então, eu acho assim, ó, por isso que antes de te aprofundar em te aprofundar em algum trabalho, alguma terreira, primeiro tu precisa conhecer os trabalhos que ali são executados, né? A coisa de uns 15 dias eu estava falando com um irmão aqui da cidade e ele me questionava sobre alguns fundamentos que são feitos em algumas umbandas aqui, né? Porque ele me disse, eu não concordo com isso que a gente faz e tal, tudo, mas eu fico me perguntando, gente, por que então que um adepto entra nas fileiras de trabalho de determinada religião, seja ela umbanda, quimbanda, nação, candomblé, por que que entra antes de conhecer, né? E mais, se conhece e não concorda com o fundamento ou com as atividades que ali estão sendo feitas, por que insiste, né? Porque continua, porque vai se aprofundando cada vez mais. E aí depois me diz que não concorda com essas práticas. Mas teve todo o tempo de preparo, né? Teve todo o tempo como consulente, primeiro como assistência, depois como iniciado, como médium de corrente, né? Às vezes trabalhou como cambono, né? E aí foi galgando os passos dentro da casa, para depois questionar e dizer, mas isso não está certo. Olha, se não está certo, tu está no lugar errado. Para todo mundo na casa serve, para ti não serve. Por quê? Né? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui na região do Rio Grande do Sul, na nossa região aqui, que se pratica muitos cultos, em uma mesma pessoa pratica muitos cultos. Hoje é comum tu ver pessoas que praticam umbanda, quimbanda e nação, né? Aí, às vezes, o sacerdote que cuida dele nas três vertentes não é o mesmo sacerdote, tá? Mas aí como é que tu faz? Quantas pessoas vão pôr a mão no teu ori, na tua cabeça? Né? Então, é uma coisa que tem que pensar também, gente. E aí, depois que tá feito, não tem choro. Aí tu tem que seguir, baixar a cabeça e seguir os fundamentos que ali foi determinado pelas entidades e pelo teu sacerdote, tá? Aí depois que tu já te aprofundou, é irreversível. Irreversível até o ponto que tu resolve não seguir mais. Mas enquanto tu permanecer na casa, naquela doutrina, tu não pode questionar os trabalhos. Entendeu? Pode até perguntar por que isso, por que aquilo, para tentar te fundamentar, mas se é um trabalho de raiz, gente, não tem mais o que fazer, tá? Não é isso que vai mudar os trabalhos e as atividades. Bom, eu acho que
a gente conversou bastante já, né? Sobre esse tema, sobre consulta na Umbanda, né? Consulta realmente ela é coisa séria, tá? A gente precisa lembrar também que o médium deve vivenciar algumas coisas, né? Tipo, a fé, ela deve ser gritante, deve ser enorme no poder da vida eterna. Esperança para a gente sempre tentar atingir a perfeição, embora perfeito é só Deus, né? Caridade para retribuir a misericórdia que o astral tem conosco, né? Paz para a gente sentir a harmonia da lei que rege os nossos espaços. Amor para com todos os seres e para com todas as forças da natureza. Sabedoria como humildade e reconhecimento que somente Deus é possuidor da sabedoria divina. Também a crença em Cristo, né? Com a presença íntima em nosso coração, porque, querendo ou não, alguns ainda são resistentes, mas a Umbanda é cristã, né? Os próprios pretos velhos, né, nos dão essa visão da Umbanda cristã, porque eles se apresentam com o nome de batismo católico, quando eles foram batizados pela igreja, né? E eles têm uma fé imensurável na imagem do Mestre Jesus, né? Compreensão também a gente precisa ter por saber que os seres atuam nos planos diferentes de entendimento, né? Então isso a gente precisa saber que nem tudo vai ser resolvido da forma que a gente quer. Serviço também, reconhecer que o que deve colocar-se, que o médium deve colocar-se como servo do mestre e nunca como senhor. Tá? O médium deve sempre servir as entidades, servir aos seus senhores, né? Não achar que ele é o mestre, que ele é o senhor. Vigilância, observações das falhas que lhe são próprias antes da constatação dos erros alheios. É muito comum a gente apontar os erros antes de entender as nossas próprias falhas, né? Humildade, todas as tarefas elas são importantes e feitas para aquele que é maior do que todos, para todos os companheiros da casa. A gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz é importante, desde do trabalho inicial, de chegar no terreiro, organizar o congá, limpar o terreiro antes da gira, né, acender uma vela, né, até o final, o término, fazer a limpeza, fazer a faxina do terreiro. Isso é muito importante. É a humildade de saber que todas as tarefas no terreiro são importantes. E a gente também precisa dar, né? Sem pensar em receber, agradecendo sempre, né? E buscando sempre, através de nossos trabalhos, atender aquelas pessoas que necessitam, tá bom? Então, de novo, vamos lá. As pessoas, elas vão nos nossos terreiros porque elas precisam ser ouvidas, elas precisam de um ouvido atento. Então, como eu falei, não só o ouvido físico, mas o ouvido do espírito, o ouvido do coração e da alma. A gente precisa se inteirar e se entregar nessa audiência para aquela pessoa que vem em busca de consulta, né? De amparo efetivo, né? Porque assim a gente deixa a pessoa bem amparada, ela se sente segura, né? E também a gente evita que esse consulente se exponha, se abra sem constrangimento. A gente faz com que ele se abra sem constrangimento. Então, também é muito importante que você que frequenta uma casa tenha fé e acredite que o sacerdote da tua casa pode também te atender, te dar essa palavra, te dar essa consulta sem a necessidade de ser numa gira, né? Então não é necessariamente obrigatório que tu vá fazer uma consulta incorporado. Como eu falei, se tu em algum momento duvida da índole do sacerdote do terreiro onde tu frequenta, eu aconselho a não frequentá-lo, né? A índole do sacerdote é muito importante. Bem, gente, então eu acho que a gente está encerrando aqui, né? O vídeo de hoje foi bem legal, teve a participação de muita gente aí. Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, tá? Antes de mais nada, eu quero aqui
dizer pra gente que dá uma olhada depois na página do Tchê Estampas, tá? Ela tá há mais de 2 anos aí trabalhando com camisetas, canecas, chinelos, aventais e almofadas, né? facebook.com/tcheestampas, tá? Ou pelo e-mail tcheestampa@gmail.com, tá? E também, antes de terminar, eu quero dizer que não cessamos ainda a a gente está buscando irmãos que queiram ajudar na limpeza do reino dos orixás, tá bom? A gente sabe que é uma área grande onde são depositados muitos axés, e aí o pessoal acaba não ajudando. Tá travando, Andréia? Aqui aparentemente a conexão diz que tá ok, tá? Mas já estamos encerrando também, André. Bom, a gente acaba não ajudando na manutenção e limpeza do reino dos orixás. Se você mora em Caxias do Sul e região, aqui na Serra Gaúcha, e quiser participar da limpeza do reino dos orixás, entre em contato conosco, deixa mensagem no Umbandeiros, ou então deixa um e-mail pra gente, radioumbandeiros@gmail.com, que eu entro em contato com você, né? O último sábado de cada mês a gente faz a limpeza lá. Então você já pode se organizar que esse mês vai ser sábado, dia 25 de fevereiro, limpeza no Reino dos Orixás, às 8 horas da manhã, tá? Hashtag eu amo o Reino dos Orixás, tá? Você que quiser colaborar, pode colaborar com a limpeza. Tô deixando aqui no link da live o nosso novo vídeo, que é uma oração, uma prece a Exu e Pombagira. Compartilha aí, dá uma olhada quem não viu, tá? Tá aí, vamos compartilhar aqui o link. Já tá aí na descrição da live aí, tá bom? Meu obrigado para todo mundo que acompanhou aí o Rádio Umbandeiros. Andréia, muito obrigado, Andréia. Marli, não precisa agradecer, Marli, na medida do possível a gente tenta ajudar. Ninguém aqui é detentor da verdade absoluta, a gente está aqui realmente para trocar ideia, né? E tu pode me ajudar, assim como eu tento sempre ajudar, né? Obrigado então, Marli, por participar. A Andrea disse que sempre acompanha as nossas lives, e aí eu sei, Andrea, tu acompanha todos os nossos posts, aí eu vejo, eu fico super feliz por saber que a gente pode contar com vocês aí para divulgar o nosso espaço, o nosso canal, e principalmente ajudar a nossa querida Umbanda, né? Andréia de São Paulo, um forte abraço para toda a comunidade de São Paulo aí que nos assiste, tá bom? Gente, então vamos lá, vamos ver se eu não vou esquecer de ninguém aqui. Forte abraço então para Marli Azevedo dos Santos, Andréa Rodrigues, Sandrine Alves, por estar participando aí com a gente. Quem mais aqui? Quem mais compartilhou? Vamos olhar quem compartilhou. Emerita da Cabocla Jandira Flecheira, Saravá, meu axé. A Márcia Dossan, a Marli também compartilhou. Sandrine, o pessoal da Umbanda de Luz também compartilhou. Muito obrigado. O James Galaface, o Júnior também curtiu aí. Yara, quem mais? Rosmaria, minha irmã, Rose, um forte abraço. Diego de Baralodê, que já está aí participando também com a gente desde o início aí comentando. Muito obrigado, Diegão, um forte abraço. E se Deus quiser, domingo que vem tem o programa Voz da Umbanda, a gente vai tentar transmitir também, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado para todo mundo que assistiu, tá? Quero deixar também aqui um abraço para minhas filhas, a Jéssica da Iemanjá, Natasha da Oxum, a minha esposa, a Márcia Dossan, Emerita da Cabocla Jandira Flecheira, o pai Miguel do Caboclo Vento do Norte. E antes de tudo, eu queria pedir também, hoje, vou pedir as orações para vocês. Agora à tarde a gente esteve na despedida da esposa do pai Pedro de Xangô, meu babalorixá, tá? Que eu também sou iniciado em nação, ele é meu pai na Umbanda e na nação. E hoje a gente esteve no sepultamento dela. Eu quero pedir para vocês que façam uma oração de conforto, né?
para Dona Íria e para o Pai Pedro de Xangô, né, que nesse momento o astral os abrace e os abençoe sempre, né? Eu tenho certeza que onde a Dona Íria está, por ser uma pessoa maravilhosa, que ela era e continua sendo, ela vai estar muito bem amparada. Yara, muito obrigado também pela participação. Então era isso, tá, gente? Muito obrigado para quem acompanhou. Hoje, se possível, essa semana vou postar no YouTube também esse vídeo, tá? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá que dá tempo. youtube.com/umbandeiros. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, axé, namastê, saravá para todos. E não esquece, faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Uma boa noite a todos e que Ogum abençoe os teus caminhos nessa semana aí. Forte abraço. Muito obrigado mesmo. Gratidão a quem acompanhou. Axé.